Muito bem, boa tarde a todos. Afinal, até são dos mais pontuais, estão praticamente cá todos e só passou 2 minutos, não é? Comparado com as minhas outras turmas, são dos melhor comportados, portanto, muito bem-vindos. Ahm, Estive a ver as vossas tarefas. Como vos disse, a primeira parte da sessão é sempre a falarmos um bocadinho da tarefa da sessão anterior. Eu tenho uma opinião, mas primeiro queria ouvir do vosso lado como é que foi. Foi útil? Perceberam como é que ele erra? Foi útil esta dinâmica de comparar com duas fontes? Foi fácil enganar ou foi difícil? Digam-me como é que correu. Então, posso. Força, Diana. Boa tarde. Eu fiz logo no próprio dia, fiquei muito curiosa, porque eu Uhum. já tinha presenciado em algumas situações com alunos meus que, em conteúdos de gramática, de facto, eh, eles têm ali pontos que estão certos em determinados contextos, mas quando se pede para classificar, obviamente não consegue fazer essa análise crítica. Nossa. Uhum. E então testei e foi engraçado ver a diferença e insistir e depois ele pedir a desculpa e vivenciar a delicadeza da ferramenta, não é? Pensamos nós que não é, em que ele é confrontado com o erro e que isso está desatualizado e ele pede imensa desculpa e pronto, mas depois dá-se-lhe a volta e ele volta a fazer o mesmo. É, mas é. Ah, e pronto, e então essa experiência é engraçado, passamos da teoria para a prática, que eu não a tinha, e pronto, então, enquanto não desenvolvi logo isso no próprio dia, não descansei. E pronto, já fui testando com outros conteúdos e acontece o mesmo. De facto, ele tem essa dificuldade. O que é bom para também alertar os meus alunos, atenção nos trabalhos de casa, as asneiras que saem. É isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Deixem-me então só acrescentar, quando ficamos com essa ansiedade no final da sessão é sempre um bom sinal, portanto, ainda bem que teve esse efeito. Aqui várias coisas interessantes. Primeiro, a questão das desculpas que tu disseste, a delicadeza é o efeito que nós sentimos. Para ele é a palavra seguinte de maior probabilidade e, portanto, só termos essa noção já ajuda a olharmos para essa delicadeza com outros olhos, o que eu acho que é interessante, apesar de depois teres dito, ele erra, insiste no erro, para ele não é erro, não é? Ele dá aquela probabilidade e foi aquela a resposta que saiu. E nós é que o treinamos para dizer que aquilo está errado. E ele dá a resposta para o qual está programado, no qual pede uma desculpa, no qual não é uma desculpa sentida, não é? A desculpa para nós tem uma interpretação e um peso, claramente para ele não tem. E eu acho que essa, volto a dizer, não querendo ser aqui o desmancha-prazeres, não é? E se calhar tirando uma certa ilusão que vocês podiam ter sobre este tipo de tecnologia, acho que é importante olharmos para aquilo que ela é e perceber aquilo que ela não é. Eu acho que esse é um bom princípio e o que tu descreveste acho que espelha já muito bem muitas das coisas que nós aqui falámos. Eu acho que isso é importante. Depois, é também ótimo eu ouvir dizer que levar para a prática é exatamente essa a ideia que eu tenho nestas sessões. Todas as sessões vão ter esta dinâmica. No final da sessão, terminamos mais cedo, exatamente para vocês porem a mão na massa daquilo que acabámos de falar. Eu acho que isso é muito precioso, até para as vossas competências, para perceber como é que isto funciona, e é algo que, na minha opinião, não é tão eficaz integrado na própria formação, porque há coisas que é preciso maturar. Depois vocês têm ritmos diferentes, um precisa de mais tempo, outro precisa de menos, e daí esta estratégia que eu adotei, bem ou mal, logo veremos no final da formação, de dar esse espaço para cada um de vocês testar. E eu acho que isso é bastante interessante e a perspectiva é exatamente essa que tu acabaste de dizer. Aqui só acrescentar ainda um ponto que eu também acho que enriquece ter essa visão na formação e que as tarefas são sempre partilhadas num fórum comum. Porque eu acho que pode ser muito útil nós vermos as experiências dos outros colegas e aprender com as ideias e com as Sim, estratégias que cada um adotou. eu ia acrescentar isso, é que eu depois, nos dias seguintes, fui vendo também o que os colegas iam colocando, e Isso depois mesmo. ficava, que engraçado, nem me ocorreu isto. E ver também, não é, as várias experiências e testar. E depois testei com outras temáticas, por exemplo, do clube de futebol do meu filho, que agora ele frequenta, Leão Altivo, ele tinha tudo certinho. Ele vai buscar as fontes, dados históricos, tinha tudo certinho. E então é interessante ver, ou, por exemplo, já não sei qual foi o colega que também pôs a questão da data de nascimento, não é? Da paleontóloga que tinha falecido, e ele também dar ali disse: olha,
Pronto, e acabamos nós por andar também a investigar e a testar aquilo que até os colegas tinham posto. Sim. Eu dei por mim a fazer isso. Esse exemplo de Jane Goodall foi muito interessante, porquê? Porque tem a ver com aquele critério do imediatismo que nós falámos, não é? Ela Sim, tinha falecido há poucos pouquíssimo tempo. dias, há pouquíssimo tempo, e portanto o que aconteceu é que ele diz que ela ainda vai fazer anos naquele dia, quando na verdade, infelizmente, já não vai fazer. E a razão é essa. Provavelmente, se tentássemos a mesma prompt hoje, a resposta Já, já estaria corrigida. E só o facto de nós percebermos que isso acontece, porque é que acontece, faz duas coisas: faz com que percebamos melhor a natureza da ferramenta e faz com que consigamos utilizá-la de forma mais eficaz. Se eu sim, preciso de uma informação muito recente utilizando o ChatGPT, eu já sei que não me posso fiar na resposta perguntando imediatamente a seguir ao evento. E isso dá-nos logo um critério diferente de utilização da ferramenta. Ok? Muito bem, excelente. Estavas a dar exemplos, eu há pouco estava a ver e estava a achar piada, porque esta turma realmente é uma turma super eclética, não é? Desde Piaget, a Vygotsky, também temos, acho que foi o Pedro que meteu aqui do Tarkovsky, do Liv Ullmann, isto não é, quer dizer, eu percebo que o ChatGPT tenha dificuldade em responder a alguns destes temas, não é? Portanto, acho ótimo. Ao mesmo tempo mostra esta diversidade e que eu gosto destas turmas muito heterogéneas e este espaço de partilha exatamente por esta dimensão em que cada um explora os seus temas, as suas experiências e é que, ao fim e ao cabo, acabamos todos por beber um bocadinho dessa experiência. Portanto, excelente, ótimo trabalho. Mais alguém quer dizer como é que correu? Silvana, força. Eu tive dificuldades, porque eu sou um bocadinho. Fico a pensar, não me saía qual seria o meu prompt, fiquei pensando, e não me ocorria nada, e fiz a pergunta pela negativa. Não sei se é a melhor forma de fazer, mas fiz pela negativa. E até nem tinha entrado ainda no fórum para ver, para ler, para nada, e não sei se foi bom ou mal, e pus a questão pela negativa e perguntei, o que é que eu perguntei? Se, por que quem guia não era peixe? E até fiz a questão, estava lá na escola, tinha lá um computador vago, e a resposta que o chat GPT me deu foi que não era peixe, foi buscar a questão da lampreia, Uhum, que era um ciclóstomo, etc, aquela história toda que o João também sabe. Da segunda vez que eu voltei a perguntar, quando fiz o registro no chat, já não me deu a mesma resposta. uhum, Mas eu até nem tinha dito ao chat GPT que se estava certo ou se não estava. Não uhum, disse nada. certo. E não sei porque é que isto aconteceu da segunda vez, quando eu perguntei, já dizia que sim, Ah, que a eu guia, sei. Eu aí sei está. porquê. Eu sei porquê. Podemos falar já sobre isso. É muito simples. E até pode ser interessante para desmistificar aqui uma ideia que às vezes podemos nós próprios criar essa ilusão. Acontece frequentemente essa experiência, que é eu pergunto uma coisa hoje e ele erra, eu pergunto uma coisa daqui por uns dias e ele acerta. E às vezes até há o efeito de eu ter perguntado sobre um assunto, eu dizer que ele está errado e passados uns dias ele já dá a resposta certa. Mas desculpe, eu não disse nada, eu não disse nem se Sim, 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 estava eu percebi, certo. eu percebi, eu Ah, percebi, ok, eu percebi, não há problema. Só estou a dizer que sim, isto por vezes acontece. ok. E é importante nós não criarmos a ilusão que foi por causa da minha interação que ele mudou de opinião. Nós somos o tal gotinha no oceano. Ele mudou por milhões de interações de treino que fez que a resposta alterasse. Convém não darmos demasiada importância à nossa influência no treino da ferramenta. Ok? O caso da Silvana é um bom exemplo disso, porque nem sequer deu feedback à ferramenta e ela naturalmente a resposta alterou. E alterou exatamente por esta natureza muito fluida que a ferramenta tem. Se ela está constantemente a agregar informação, constantemente a ser treinado, é muito frequente eu vou dizer de um dia para o outro, mas às vezes de uma hora para a outra, alterar as suas próprias respostas. Isso não é necessariamente pela minha interação com a ferramenta, mas porque a ferramenta está a ser constantemente bombardeada com milhões de interações de treino, está constantemente a recolher informação
e por isso a base de informação e o treino que deu uma resposta ontem não é a mesma que vai dar a resposta hoje. Porque depois eu perguntei ao Meta e porque eu também já sabia a resposta, não é? Claro. E a resposta foi correta logo a seguir, portanto, e no dia seguinte é que eu voltei ao chat GPT e a resposta já era outra, portanto, foi Muito no bem. dia seguinte. Este tipo de pergunta, e é a minha sensibilidade, não quer dizer que vai acontecer sempre assim, portanto, não me levem à letra no sempre nem nunca, mas tradicionalmente perguntas mais de teor científico, como esta, não é? Que tem aquela armadilha, não é? Os peixes ósseos, os cartilagíneos, até que ponto é que ele consegue fazer essa distinção? Tradicionalmente, do ponto de vista científico, ele consegue dar uma resposta factualmente correta. Porquê? Porque quando ele vai consultar informação, essa informação está concreta, real, em vários sítios da sua fonte de conhecimento. E, portanto, ele tradicionalmente aí ele até acerta. Onde é que ele pode errar? Muitas vezes quando a prompt está formulada de uma forma mais ambígua que lhe causa confusão, que não é confusão, não é? A questão da negação, ele aí costuma relativamente dar bem a volta à situação. Às vezes não faz também uma coisa que nós também não fazemos, que é a dupla negação, não é? Quando pomos o não, não, ele às vezes acaba por não interpretar tão bem a prompt, e volto a dizer, até como humanos às vezes temos dificuldade quando temos a questão do duplo negativo, e portanto eu diria que é quase legítimo ele também se enganar, porque a pergunta efetivamente está feita de forma mais confusa. Agora, volto a dizer que nestes aspectos, mais que a complexidade do tema, o principal fator de erro é a construção da prompt, ok? Ok, Nestes assuntos, que são assuntos sim, sim. relativamente conhecidos e transversais. Isso só não é tão verdade quando vamos para aqueles assuntos nichos, quando vamos falar de situações específicas, de pessoas específicas que podem não ter tanta informação online ou que pode haver várias pessoas com o mesmo termo ou com o mesmo nome, aí pode acontecer mais esse erro. Ok, Ok? obrigada. Nada, excelente exemplo. Obrigado, Silvânia. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Quando nós entramos identificando-nos, porque eu fiz das duas maneiras, Uhum. a ferramenta tem memória das coisas que eu já perguntei até hoje. Não vamos usar a palavra memória, Pois está bem, sim. tem registro? Mais que registro, ele tem contexto, Ok. ok? Se eu estiver num chat que está aberto e disser, conforme a resposta que tu deste há 3 interações atrás, ele consegue ir buscar isso. Agora, não é por ter memória, é exatamente porque tem contexto, não é como Não, um... mas eu não fiz isso. Eu não relacionei com nada que tenha perguntado Certo. anteriormente. Mas se tiver conta criada, ele ao fim e ao cabo vai parametrizando um bocadinho para o nosso próprio perfil, em termos de linguagem, em termos de temas. Pronto. É Ah, que eu fiz-lhe uma pergunta que foi se eu tinha que pedir autorização à Sociedade Portuguesa de Autores para usar um texto teatral da Sofia de Melbrenner. E ele responde-me que não é necessário para autores mortos há mais de 70 anos e dá o exemplo de Gil Vicente e da Sofia de Melbrenner. Não pode, não é? uhum. Mas E, noutras questões sobre a Sofia, ele respondeu bem. certo. O, o facto de ter a conta é como eu estava a dizer, ele vai recolhendo alguma informação sobre nós e eventualmente vai condicionando o seu comportamento em função a esse treino que ele vai tendo mais local das interações connosco. Portanto, Quando isso nós temos conta, acontece. ele trata-nos por tu e quando não temos, trata-nos por você. Depende de como nós o treinamos, não é? Se eu Ok. for na personalização e disser a partir de agora vais-te chamar Cajó, cada vez que eu falar contigo vais-me responder eu Cajó, ele passa-me a responder olá, eu sou o Cajó, portanto não há Ah, problema nenhum. Agora, novamente perceber que não é porque ele de repente ganha uma consciência e tem um nome, é porque eu parametrizei a ferramenta para ter determinado tipo de comportamento, ok? Esse é um primeiro ponto. Outro é aquilo que eu já vos disse, o treino está a ser constante, ele tem uma conta, assim como quando fazemos uma pesquisa Google, ele tenta prever aquilo que eu vou escrever a seguir com base nas interações passadas que teve comigo, aqui é o mesmo princípio. Eu tenho uma colega que ficou assim um bocadinho assustada porque ela tem um coelho de estimação
e ela fez uma pergunta por causa de um produto químico, se podia utilizar ou não, e o ChatGPT disse logo, olha, mas tem cuidado por causa do... E chamou o animal de estimação por nome. E ela disse, mas como é que ele sabe que eu tenho um animal de estimação? Porque em interações passadas ela já tinha referido o que tinha um animal de estimação e tudo mais. E, portanto, ele usou esse treino para enriquecer a interação que teve a seguir. E isto é normal, não é porque é um Big Brother, não é porque de repente está a ver o animal de estimação ali, não é por magia negra. Se perceberam tudo aquilo que falámos nas sessões passadas, percebem porque é que isso acontece e faz Mas a sentido ser ferramenta sincero. também tem sentido de humor e ri-se. E mandou-me um emoji, o que é estranho. Mais uma vez, porque está programado para isso. Não é que ele tenha achado piada. Ele sabe é que determinados comportamentos, tradicionalmente, têm esse efeito nas pessoas. É uma A questão dele ter ferramenta sentido de humor ou de ser irónico, mais uma vez, depende do comportamento que nós parametrizamos para ele ser. Por default, ele vai treinando com as nossas interações, e lembram-se de eu ter dito nas primeiras sessões que eu tradicionalmente gosto de ser muito educadinho e agradecer. É exatamente por isso, para de alguma forma estar a modular esse tipo de comportamento. Mas se eu quisesse simular um aluno mal comportado, eu podia dizer: agora vais-te comportar como um teenager impertinente que vais-me responder de bruto ou de forma ríspida a tudo aquilo que eu te digo. E ele vai ter esse comportamento. Ok? Porquê? Porque eu estou ativamente a pedir para ele agir desta forma. É novamente aquilo que falámos na sessão anterior e que hoje vamos falar mais a fundo, que é o que acontece muitas vezes é que nós somos omissos na nossa prompt, não somos demasiado específicos, e isso nem sempre é uma coisa má. Quando não somos demasiado específicos, ele tende a se comportar como está treinado para ser. E daí que, se eu tento treinar para ele ser mais educado, para ter um determinado tipo de comportamento, é isso que ele vai ter. Se eu ativamente digo vais-te comportar assim, ele vai se comportar assim. Agora, volto a dizer, e estas aspas eu vou gastá-las até ao final da formação. Quando eu digo que ele se comporta assim, não é um comportamento consciente, racional. É algo que eu ativamente escrevi na prompt e que tem uma correspondência num tipo de linguagem que ele acaba por devolver completando probabilisticamente. Certo? Isto que eu disse fez sentido para toda a gente. Antes de dar a palavra à Ana, só aqui também vos dar crédito, porque por aquilo que eu percebi na primeira sessão, havia aqui um conjunto de termos e de funcionamento que era estranho para muitos de vocês, como a questão da prompt, a questão do treino, a base do conhecimento, e hoje eu estou aqui com uma linguagem super técnica e ainda não vi ninguém revirar os olhos, portanto, é sinal que estão a perceber o que eu estou a dizer e que já fizeram uma boa evolução do ponto de vista do conceito da IA, ok? Portanto, excelente trabalho também para vocês. Ana, Eu fiz um bocadinho de batota para já, entreguei tarde a tarefa e sei que não a deves ter lido porque entreguei há bocadinho. por acaso li porque já estava no computador, estás a Andei ver? a brincar com isto e com outras coisas e fui copiando e colando algumas coisas no Word, mas depois portei-me mal. Gostaria de partilhar duas situações que acho que diverti-me à brava, porque eu já fui buscar erros do passado e repeti as perguntas e ele já não errou. Nomeadamente, que obras é que o Sócrates tinha escrito, e no passado um aluno meu tinha encontrado obras que nunca foram escritas, nomeadamente uma análise de uma obra da Joana Vasconcelos, a Valquíria, que é muito recente, e ele falava de talheres de plástico, que já não fala, e uma outra, daqui a bocadinho, eu tenho ali o histórico, não interessa, os colegas todos fizeram estas coisas e não interessa. O Gemini já meteu talheres de plástico na noiva. A malta começa-se já a rir, porque a noiva é feita com tampões. Eu vi. Portanto, o Gemini é que falhou. Mas eu andei a divertir-me, foi a perguntar ao ChatGPT como é que eu podia enganar. E ele fez-me perguntar como é que eu podia enganar. Ele fez-me um autêntico tratado de ética, também foi divertido. Exatamente. Eu copiei o colega, deu-me um grande sermão sobre as razões porque eu nunca poderia pedir uma coisa dessas. Exatamente. E também foi engraçado. E depois pedi-lhe para me dar uma prompt sobre como fazer boas prompts. Também deu umas coisas giras. Pronto, já adiantaste trabalho. Hoje vamos trabalhar numa prompt parecida a essa na sessão de hoje. Oh, Já estás a talhar caminho. Mas muito bem. Sim, a questão do Sócrates eu acho sempre piada porque
tivemos um primeiro-ministro com o mesmo apelido, não é? E é daquelas situações que às vezes podemos estar a pensar num e ele responde o outro. Não, eu disse o filósofo grego que eu já estou farta dessa conversa. Não, eu Pronto, disse mesmo que era o grego. pronto, lá Mesmo está. assim, mas Mas já o está. o Já mais está flagrante seria terminado. alguém só pôr Sócrates. E aí já poderia haver E influência era de à outros vontade. Sócrates. Era à vontade. Não, eu isso fiz, eu fiz. Ok. Muito bem. Uma coisa que disseste que é interessante, que eu também quero aqui reforçar, é duas coisas. Primeiro, não começarmos a criar um preconceito em que há uma ferramenta que é mais fiável do que a outra. Depende do contexto, da situação, da prompt, muitas coisas. A mesma prompt, numa, o ChatGPT vai acertar e o Gemini vai falhar. Noutra prompt, pode acontecer o inverso. Ok? Dito isto, não quer dizer que nós não ganhemos uma certa sensibilidade e mais uma vez com umas aspas muito grandes, que eles têm quase personalidades diferentes. Em que eu digo assim, o ChatGPT responde de uma forma e o Gemini responde da outra. E isso vai acontecer. Eu, por acaso não vos perguntei, mas tenho muitos colegas nossos que dizem assim, eu utilizei, mas eu gosto mais das respostas que o Gemini me dá. E isso tem a ver com aquele tipo de linguagem encaixar mais ou menos no tipo de comportamento que nós queremos. E isso pode ser útil, e volto a dizer, é uma boa competência nós ter isso em atenção em função do objetivo que queremos. Porque quando usamos muito estas ferramentas, vamos perceber que para determinados assuntos, para determinadas tarefas, nem quer dizer que não estejam os dois certos, mas um pode dar uma resposta mais completa ou mais em linha com aquilo que eu quero. E isso é algo útil de eu ter logo em atenção quando vou utilizar. Dou aqui dois ou três exemplos muito fáceis. Se eu estou a fazer algo com a IA em que eu preciso claramente das fontes que ele vai consultar, eu não vou usar o ChatGPT e pedir as fontes. Primeiro, porque pode alucinar e dar as fontes erradas, pode-me dar fontes que não foi aquelas que ele consultou. E isso faria com que eu escolhesse logo o Perplexity que me dá as fontes que utiliza. E, portanto, em função do que eu queria, eu já sabia qual a ferramenta que queria utilizar. Sem ir diretamente para as funcionalidades, mas mais quase para o perfil. Eu já vos falei do Claude, que tem uma linguagem muito mais humana. Se eu quisesse fazer um texto ficcionado que fosse com uma linguagem o mais humana possível, eu provavelmente iria direto para o Claude, não iria para o ChatGPT ou para o Gemini. Não quer dizer que os outros também não fizessem bons textos. Ok? Mas eu, quando olho para as várias ferramentas, já lhes atribuo determinadas características que me ajudam a selecionar qual é a ferramenta que eu pretendo. Pela negativa, se estivesse a fazer um tratado sobre a geopolítica chinesa, sei qual eram as ferramentas que eu não utilizava. E espero que vocês também. Certo? Pronto. E depois também desafiei os meus alunos a dizerem como é que encontravam mais erros. Eles acham que na matemática o chat está muito bem, está perfeito, e na ciência em geral, factos, aquilo corre muito bem. Geometria, não sabem nada, não sabe nada, não resolve, não. Também achei interessante, porque eu também quis saber o que é que eles andam a fazer e eles já têm uma noção muito clara do que é que podem fazer e como é que podem fazer. Têm uma noção muito clara, mas ainda não Não quer têm dizer, um conhecimento tão extenso como deveriam. pois Porque já claro. temos, por um lado, ferramentas que até na geometria funcionam bastante bem. Ok? Primeiro. Era Segundo, só o chat, eles são malandros, eles são os bons. e depois há outra coisa que é, por vezes, eles ficam com a ideia que a ferramenta não é boa numa determinada área, não porque a ferramenta não tenha potencial para o ser, mas porque eles não sabem utilizá-la de forma a atingir os resultados certos. Perceberam o que é que eu acabei de dizer? E este é um ponto muito sentido nos nossos alunos. Eles por vezes criam essa ideia e tu fizeste um levantamento interessante, pedir exatamente a opinião deles sobre que ideia que eles têm destas ferramentas. E é interessante porque vemos que alguns já foram mais fundo que aquilo que nós dávamos crédito, e isso é uma coisa boa. Por outro lado, e esse é um dos argumentos porque é que eu acho que isto deve ser trabalhado de forma formal, supervisionada, muitos deles fazem descoberta por si próprios. E isso quer dizer que podem tirar conclusões que, por falta de conhecimento, são as erradas. Perceberam? É importante também nós ajudarmos a desmistificar este tipo de comportamento. Eu quase que provocava e vos dizia, para mim faz sentido uma das coisas que os alunos disseram.
na matemática e, por exemplo, na programação, estas ferramentas tendencialmente realmente são muito eficazes. Porquê? É a sua linguagem, não? Mais do que a sua linguagem, porque do ponto de vista comportamental tem regras muito bem definidas. Não há grande âmbito de subjetividade, não é? E por isso, tradicionalmente, as respostas funcionam. Das coisas que o ChatGPT e afins faz melhor em termos de tarefas profissionais é a programação. Porquê? Temos um conjunto de regras, temos um conjunto limitado de funções, não há muito para onde fugir dali. Quando eu peço, faz uma reflexão poética sobre as emoções do texto X, há um infinito das possibilidades e todas elas corretas. Quando eu digo, arranja-me um programa para fazer estas funções, não há muito para onde fugir. E por isso, tradicionalmente, para determinadas tarefas, eles são mais eficazes que para outros. Outra coisa que vamos ver daqui a 2 sessões, mais ou menos, é também percebermos uma coisa que um autor que eu gosto muito e que recomendo, que é o Ethan Mollick. Ele tem um livro muito bom sobre inteligência artificial que se chama Co-Intelligence. E ele diz que nós, em determinados momentos, temos que ser um ciborgue, noutros momentos, temos que ser um centauro. Qual é que é a diferença? Um centauro é metade homem, metade cavalo, certo? E então, em determinadas funções, eu tenho que usar a inteligência artificial até um certo momento, e dali para a frente tenho que usar a minha inteligência humana para fazer o resto do percurso, porque a inteligência artificial não faz. Noutras tarefas, estamos completamente misturados como se fôssemos um ciborgue. Eu depois vou dar esse exemplo, mas não tenho certeza se já falei disso aqui convosco ou não. Mas se eu quiser fazer um cartaz para as jornadas pedagógicas da minha escola, preparem-se para sofrimento e lágrimas, porque eu pedir a um programa que gera imagem para fazer um cartaz com um título, com o programa, com o nome dos oradores, não vai ser nada de jeito. Porque ele, quando gera imagens, não é muito bom a gerar texto. Quem já tentou gerar texto sabe que aparecem letras a mais, palavras mal escritas, uma confusão. Então, aí eu tenho que ser um centauro. As jornadas do Almada Forma foi assim que nós fizemos. Criamos uma imagem alusiva, criámos nestas ferramentas. Depois de ter a imagem, fui para o Canva para pôr com o texto e com o programa do evento. Fui um centauro, metade de tarefa dele, metade de tarefa minha. E isto é a maneira mais eficaz de fazer. Eu tinha gasto o triplo do tempo e não sei nada de jeito se eu estivesse à espera que ele fizesse o texto e organizasse as coisas por mim. E, portanto, conhecer as limitações destas ferramentas é também útil para conseguirmos delinear estes limites e perceber como é que ele pode ser um complemento e não um substituto. Boa? Muito bem. Avançando então um bocadinho, já falámos sobre a tarefa e também para ver se desperto, tá? E o pessoal está muito cansado, eu percebo, eu também estou, portanto, ver se consigo animar um bocadinho as hostes. Hoje vamos trabalhar o conceito de prompt e vou-vos mostrar uma coisa que tradicionalmente. Diz, Diana, antes de avançar, força. É só para me justificar, eu estou a sujar muito porque eu estou com medicação, está bem que eu estou com medicação, e então é Muito impossível. bem. Mas eu Não, estou cá, está tudo não ativo. precisas, não precisas justificar. Eu próprio às vezes parece que estou com medicação e não estou. É mesmo o meu ar natural e a esta hora da noite é mais do que legítimo. Portanto, não se Está preocupe. bem. Aqui o desafio é meu de conseguir ter uma sessão minimamente interessante para que vocês não durmam. Portanto, não Não, se dormi não, preocupem. mas é de facto o O ónus cansaço está está aqui. do meu lado. Não se preocupem. Não é toda uma crítica. Mas estava a falar na questão da prompt e estava a dizer que vou-vos mostrar um documento que eu gosto e que é um documento que, traduzindo para português, tem um nome muito interessante que é algo que os nossos alunos utilizam muito e que são cábulas, ok? Este chama-se mesmo cábulas para prompts. E eu gosto, primeiro, antes de mostrar o documento, de esclarecer umas coisas com vocês. A primeira é que às vezes o termo de cábula tem uma conotação negativa que não tem que ser totalmente negativa. Eu costumo dizer que um aluno que faça boas cábulas provavelmente não precisa de as utilizar. E é nessa perspectiva que eu quero que vocês utilizem estas minhas cábulas. Não como uma receita, mas como uma fonte de inspiração.
Assim como o aluno que escreveu as cábulas não vai escrever ipsis verbis o que meteu na cábula, mas lembra-se o suficiente para conseguir fazer o seu próprio texto, é essa a ideia que eu quero que vocês retirem destas cábulas. Estas cábulas vão ser um conjunto de ideias de prompt, e a ideia é mesmo vocês perceberem o que é que uma prompt pode fazer, e não estarem a retirar receitas e agora vou fazer sempre naquela estrutura. Estas prompts eu gosto especialmente, e já vos vou mostrar alguns exemplos, porque foge um bocadinho àquela utilização muito redonda do ChatGPT, de usar o ChatGPT como um Google 2.0. Eu costumo dizer que a pior coisa que o ChatGPT faz é pesquisas. Eu não sei que fontes é que ele foi buscar, não sei quais é as que consultou, se foi para a mais fidedigno ou não. Na verdade, um modelo de inteligência artificial tem muito mais potencial do que fazer pesquisas online. E esse potencial passa exatamente por ser um modelo de linguagem. E, portanto, no limite, qualquer coisa que eu consiga traduzir para a linguagem em termos de uma ação ou de um pedido, ele vai tentar corresponder. Isto dá-nos muito caminho por desbravar. Na penúltima ação eu vou-vos mostrar alguns exemplos disso, mas pode haver prompts super inovadoras que ainda ninguém se lembrou de fazer. E que nós, na nossa interação, deixa cá ver se isto funciona. E de repente arranjamos ali uma solução e uma aplicação brilhante para o ChatGPT que até ao momento ninguém se lembrou. O ChatGPT, ao contrário de eletrodomésticos, não vem com um manual de instruções. Ele interage por linguagem. E por isso, qualquer coisa que nós consigamos traduzir em linguagem, ele vai tentar corresponder. Boa? Então, deixem lá mostrar aqui as minhas cábulas. Isto chama-se uma cheat sheets, ou seja, uma folha de cábula, e aparece assim. Isto depois vai ficar no Moodle para vocês consultarem, portanto não precisam estar a tirar notas para já. E está organizado de uma forma que eu gosto, porque começa por falar de termos-chave, e temos aqui uma forma muito simples o que é uma prompt, o que é prompt engineering, o que é inteligência artificial generativa. Eu agora tenho inventado que em vez de prompt engineering eu gosto mais do outro termo, que é a arte do prompt. Porque eu acho que tem uma componente muito mais de criatividade do que de engenharia. E acho que essa é uma adaptação gira a esta definição. Depois temos aqui uma série de funcionalidades que estas ferramentas também têm. Não vou aqui entrar muito a fundo. Vou querer olhar aqui para estes exemplos. Ele tem sempre o primeiro objetivo e depois o exemplo da prompt. E aqui o que temos é melhorar a minha escrita. Verifica o que eu escrevi acima, corrige a gramática e erros ortográficos. Dá-me sugestões de como melhorar a clareza do que eu acabei de escrever. Isto é a maneira, eu diria, mais eficaz de usar estas ferramentas. Eu faço isto frequentemente. A probabilidade de alucinar aqui é quase zero. O texto foi escrito por mim. Ele não vai inventar e não vai substituir o meu texto. Ele vai dar sugestões de melhoria. E, portanto, o que eu estou a pedir é para manipular a forma. E isto é excelente. Eu acredito piamente que muitos dos meus e-mails estão a sair melhor desde que eu comecei a usar o ChatGPT. Eu era muito preguiçoso e muito falho na questão da pontuação, da ortografia, e agora falo como um senhor. Mas certas coisas que eu não fazia tão bem, como pediam-me uma nota biográfica para eu ir a um congresso. E eu digo especificamente, num tom formal, e ele reestrutura aquele texto para não ser numa linguagem mais informal para se adequar ao contexto que eu quero. Claramente, do ponto de vista da mais-valia, da qualidade da minha escrita, eu acho que o produto está a sair melhor porque estou a usar esta ferramenta. Agora, o conteúdo não foi escrito pela ferramenta. Este era o perigo. Eu depois posso-vos mostrar, ou não me lembro se já vos mostrei, quando eu pedi uma nota biográfica, apareceu como era outro João Moura, um ator brasileiro, algures, que também se chamava João Moura. Se eu pedisse, vou a uma conferência, faz uma nota biográfica sobre o João Moura, provavelmente tinha uma nota biográfica que não era minha. Se eu já coloquei o conteúdo
do que eu vou falar, ainda que de uma forma muito crua, porque isso faz com que eu nem precise ter preocupação, porque sei que ele depois vai mastigar a coisa, isso torna muito mais eficaz. E vejam que eu não estou a pedir para fazer pesquisa, nem sequer estou a pedir para ele escrever o texto por mim. O que eu estou a pedir é, com esta base, reformula isto em função do objetivo que eu pretendo. Flor Bela. Oh, João, estava a ouvir-te e estava a pensar. hum, Quando imaginemos que temos os alunos a escreverem, a redigirem um texto e que depois usam a ferramenta para melhorar Uhum. a sua redação. Hum, não pode acontecer acabar por os textos que eles estão a escrever virem semelhantes, sendo que eles estão a tratar, imaginemos, do mesmo tema e a ferramenta vai recebendo estas informações e pode-lhes dar o texto ou partes do texto igual, e nós pensamos isto não foi feito por eles, e na verdade foi. Exatamente. Esse é um dos motivos que acontece os tais falsos positivos que eu vos falei das ferramentas de verificação de IA. Nós temos as duas coisas. Temos um texto que pode ter sido totalmente feito por IA, mas que não tem aqueles chamarizes que tradicionalmente são identificados por IA, e a IA vai dizer este é um texto legítimo quando não o é. Assim como um aluno, como tu disseste, que tem uma tendência de escrita que pode ser semelhante ao porque depois passou pela reformulação da IA, que vai acusar como falso positivo, quando na verdade a IA não escreveu o texto para o aluno. Por isso, completamente de acordo. Há dois fatores que, na minha opinião, faz com que os textos fiquem sempre relativamente diferenciados. Ok? Eu quase que devolvi a pergunta para vocês. Quais é que vocês acham que seriam estes fatores? Se lhes pedirmos posições críticas sobre um determinado tema, não sei. Certo, mas aí, como a Fabela estava a dizer, imagina que o objetivo que tu A pedias escrita era bem está dito, melhorada, a e, sua portanto, forma está todos os melhorada. alunos poderiam pedir para melhorar no mesmo sentido e o texto de partida ser muito semelhante entre os alunos. E, portanto, como a Flor Bela disse, poderia haver uma tendência para normalizar os textos serem todos muito semelhantes. Há dois fatores que eu acho que dá aqui alguma variabilidade a isso. Qual é o que vocês acham? O primeiro é o ponto de partida. Ainda que os textos sejam relativamente semelhantes, vão ter nuances diferentes de um para o outro que vão fazer que a abordagem da ferramenta ao melhorar o texto vá ser ligeiramente diferente. Esse é o primeiro. O segundo é que, mesmo que eu peça a mesma coisa, a formulação que eu faço para esse pedido também vai ser diferente. Ao fim e ao cabo, a minha prompt também é diferente. Eu pedir reformula este texto para uma nota biográfica é diferente de reformula este texto para eu apresentar num congresso, reformula este texto numa linguagem formal. Eu posso ter a mesma intenção nos três, mas vou formular a minha prompt de formas diferentes que vai condicionar a minha resposta. Por isso é que é grave quando os alunos fazem copy-paste da prompt, porque deixa de ter esta variabilidade. É aquela história do trabalho de casa com o copy-paste direto que o professor pediu para o trabalho de casa para o ChatGPT. Percebido? Muito bem. Volto a dizer, esta é a utilização que eu tradicionalmente gosto mais da ferramenta, que é quando eu a utilizo para moldar o meu produto e não para criar o meu produto necessariamente de raiz. Quanto mais contexto, quanto mais informação eu conseguir dar do meu lado, tradicionalmente melhor qualidade eu vou ter na- no produto final. Quando eu preciso que ele crie algo que eu não lhe dou essa informação, eu tenho que ser muito mais atento e tenho que ter um espírito crítico muito mais aguçado, porque a partir do momento em que ele está a criar, consultando as suas fontes, a sua base de conhecimento, o seu treino, a probabilidade do que vocês testaram a semana passada é muito maior. E uma gralha, de repente temos um Miguel que é um judeu no alto da barca do inferno. Toda a gente de acordo? Só para ver se estão todos acordados e saber na cabeça. Ok. Boa. Vamos ver mais algumas prompts e depois vamos abrir o chat GPT e vamos testar algumas destas estratégias.
delegar a minha pesquisa. E aqui muito cuidado que entra no tal campo dele fazer o texto por nós. Estou a criar um relatório sobre, e ponho aqui o tópico, imaginem que era sobre fotossíntese. Pesquisa e cria um relatório detalhado com um guia passo a passo que ajude os leitores a compreender melhor como funciona a fotossíntese. Isto é completamente diferente de diz-me o que é a fotossíntese. Estou a pedir um relatório, estou a dizer pesquisa, estou a dizer que quero um relatório detalhado e depois estou a dizer que quero um guia passo a passo, em que ele vai partir e dizer as várias etapas da fotossíntese. Eu dar contexto do tipo de objeto que eu quero para o resultado que ele vai produzir faz toda a diferença de eu deixar em aberto ele dar a forma que ele quiser. Percebido? Este é dos meus preferidos. Imaginem que querem aprender sobre algo ou aprender a fazer uma coisa nova. Quero aprender a tocar guitarra. Cria um plano de 30 dias que ajude um principiante como eu a aprender a tocar guitarra. Não é só quero aprender a tocar guitarra. É, eu estou-lhe a dar um intervalo temporal para ele fazer um plano estruturado dentro daquele tempo e estou a dizer qual é o meu ponto de partida. Eu aprender a tocar guitarra quando já sei dar uns acordes é diferente de aprender completamente do zero. E muitas vezes nós somos omissos em dar essa informação quando fazemos o nosso pedido. Quanto mais informação eu consigo enriquecer a minha prompt, tradicionalmente mais eficaz vai ser o meu resultado. Aqui a estratégia dos 80-20 é algo difícil de fazer, mas que pode ser muito giro, que é, imaginem que eu quero aprender sobre um tema. Seleciona os 20% mais importantes sobre este tema que me ajuda a compreender 80% dele. Ok? Isto é um bocadinho complicado, vou parar aqui para olhar para vocês para ver se alguém está assim a franzir o sobreolho. Imaginem que eu quero saber tudo sobre fotossíntese novamente. E eu não sei nada sobre fotossíntese. E só tenho 2 horas antes do teste. Então eu vou dizer assim: olha, eu preciso saber sobre fotossíntese. Como não vou conseguir ver tudo, identifica-me quais é que são os 20% dos conceitos mais importantes sobre a fotossíntese, porque eu sabendo esses 20% consigo responder 80% das perguntas. Perceberam? Esta dos 20-80? Qual é que é a dificuldade do lado humano de fazer isto? Eu, para selecionar os 20% mais importantes, eu tenho que saber os 100% do assunto. E, portanto, não consigo poupar tempo. Com uma ferramenta destas, o que eu estou a pedir é: tens aqui este assunto, tu sabes tudo sobre isto, identifica-me quais é que são aqueles pontos-chave que eu tenho mesmo que saber. Este tipo de seleção, sem uma ferramenta destas, era uma dor de cabeça. Aqui conseguimos fazê-lo relativamente bem. Este já é mais utilizado, ainda assim a prompt nem sempre é bem construída e é a ideia de pedirmos para ele resumir artigos ou textos. E aqui o que é que temos? Resume o texto abaixo e dá-me uma lista de bullet points dos pontos-chave e dos factos mais importantes. Aqui qual é que é o truque? Eu não pus um texto e pedi resume este texto. Eu pedi resume este texto, mas apresenta-me os resultados em forma de bullet points deste texto. Eu incluir este pedido faz com que o produto final tenha uma forma completamente diferente de simplesmente resumo o texto abaixo. Reescreve este texto e torna-o de fácil compreensão para um principiante. Aqui também funciona muito bem. Eu aqui, por vezes, até vou mais longe do que um principiante, coloco mesmo o público-alvo e digo: adapta este texto para alunos do 8º ano ou para jovens entre os 10 e os 12. E ele consegue reestruturar em função do público-alvo. Lembram-se da primeira sessão do plano de aula da célula? Que se eu não disser para o que é, vem em termos em brasileiro e pode estar a preparar uma aula para o 7º ano quando eu preciso do 12º? Este é exatamente o mesmo princípio.
Se eu não digo qual é que é o objetivo e o público-alvo daquilo que eu estou a querer construir, ele não vai ter isso em conta naquilo que vai produzir. Se eu incluir esse fator, vai. Como calculam a qualidade, cresce exponencialmente de um para o outro. Este também mais usual, como gerador de ideias. Simplesmente estou sem ideias sobre este assunto, o que é que me podes dar? Uma utilização muito frequente disso e que eu acho que é muito útil para os professores. Se forem como eu, temos alguns temas em que eu, quando estou a pensar em perguntas para teste, penso, alguns na minha vida eu já usei esta pergunta de certeza, e temos muita dificuldade em conseguir arranjar perguntas e conceitos completamente novos. Aqui temos uma ótima fonte, uma ótima câmara de eco em que eu posso pedir. Cria-me aí 5 perguntas de escolha múltipla sobre este tema. Se dessas 5 eu aproveitar 2, já é ganho. Certo? E esta é uma utilização muito prática, familiar para todos nós. O último, simplificar conceitos mais complexos. Explica-me física quântica de uma forma simples e com termos simples que um principiante consiga compreender. A possibilidade de eu pôr um tema difícil de compreensão e pedir para ele explicar de uma forma simples também é muito interessante, porque ele tenta desconstruir e dar exemplos muito fácil de compreensão até de assuntos que nós próprios não compreendemos bem. E, portanto, ter uma ferramenta que me permite desconstruir conceitos complicados também pode ser muito, muito interessante. Vejam que destas prompts todas, tirando a segunda, nenhuma delas eu estou a dizer vai fazer pesquisa sobre este assunto. O foco é sempre na forma e dar o máximo de parâmetros e de contexto possível para a resposta que eu quero. Para terminar, olhar aqui estas caixinhas em baixo. Primeiro, eu posso incluir na minha prompt que eu quero que ele tenha um comportamento específico simulando uma persona. Imaginem que eu quero fazer um texto publicitário. Eu posso dizer, faz-me um texto publicitário sobre tema X, ou posso dizer, cria-me um texto publicitário assumindo o papel como se fosses um expert de marketing. Ou, quando estou a pedir uma explicação, dizer, utiliza um texto, uma linguagem, como se fosses de um professor de ciências. O facto de eu dizer para ele ter um comportamento e que lhe dou o exemplo, dou-lhe o contexto de qual é que é a forma ou o tipo de linguagem que eu quero que ele tenha, faz com que ele tenha isso em consideração na resposta que está a produzir. Se eu simplesmente disser, explica-me a fotossíntese, ele vai explicar a fotossíntese, mas pode não usar a linguagem, o cuidado, o rigor de um professor de ciências. Temos ali vários, professor, editor, crítico, vários, existem muitas mais, por isso é que eu digo, não se agarrem isto como receitas, aqueles 5 exemplos são exatamente esses exemplos. Eu consigo pensar em mais 20 profissões que podem fazer sentido incluir na minha prompt. O tom da minha resposta, eu na primeira já dei, eu já utilizo quase de forma natural, não é? Lembram-se quando eu disse, faz uma nota biográfica usando um tom mais formal. Ou imaginem que estou a querer fazer um texto mais profissional. Posso pedir aqui um tom mais profissional. Ou se quiser uma coisa mais descritiva. Ou se quiser fazer um texto cómico, posso pedir um tom mais humorístico. Eu dizer qual é que é o tom do meu texto faz com que ele adapte também esse texto em função daquilo que eu acabei de pedir. Já vamos ver aqui também alguns exemplos. E além do tom, a estrutura, a forma. Eu posso pedir para ele me fazer o tal texto publicitário e se eu disser que é para fazer um tweet, ele vai fazer para um número de caracteres específico que os tweets permitem. Se eu peço a tal nota biográfica e a seguir disser que é para enviar por e-mail, ele vai pôr um greeting no início, vai pôr o meu corpo do e-mail e vai fazer uma despedida. Se eu peço para ele me explicar a fotossíntese e a seguir digo transforma isto numa estrutura para uma apresentação eletrónica, ele vai fazer um esquema lá PowerPoint a dizer o que é que eu devo pôr em cada slide.
Percebido? Alguém a dormir? Boa. Vejam as nuances que eu aqui vos mostrei e volto a dizer, usem isto como uma cábula inspiracional e não como um livro de receitas. Aqui o que eu vos tentei mostrar foi alguns exemplos e alguns dos parâmetros que eu acho que valoriza a nossa prompt e que muitas vezes não temos em consideração. De acordo? Então vamos ao ChatGPT e vamos testar alguns deles. Então, vamos começar pelo da pesquisa ou o da explicação. Se eu bem me lembro, deixem-me só tirar aqui a barra do Zoom. Tínhamos aqui, queriam sobre um assunto. Ok. Explica-me o que é a fotossíntese. E agora vou dizer assim: cria um resumo detalhado, incluindo um guia passo a passo de como funciona. E agora posso ainda incluir umas coisas que não estão aqui. Esse deve ser adequado a alunos do secundário de Portugal. Vai as etapas, passo a passo. Agora vamos partir isto tudo. Vamos aqui agora ao mesmo e vamos tentar mudar o meu público-alvo e o tom da minha conversa. Excelente. Podes agora adaptar para alunos mais novos, entre os 10 e 12 anos, e já agora torna num tom mais humorístico para apelar melhor a esse público. Agora passou a ser a cozinha das plantas. É como nós precisamos de ir ao supermercado. Ingredientes da receita verde. A fórmula passou a ser a fórmula mágica, até com emojis. Viram como ele me está a dar o mesmo conteúdo de uma forma completamente diferente? É engraçado que até ali um pormenor, que é a linguagem dos miúdos, que é tipo, quando eles querem dizer tipo isto, tipo aquilo, e ele também faz isso. E neste caso, porque eu disse que era para alunos de secundário de Portugal, não tenho muita influência brasileira. Se eu não o fizesse, provavelmente teria que reformular numa segunda prompt ao refinar a dizer, e agora converte isto para um português europeu correto. Neste caso, não foi preciso. E quando eu digo que ele tem contexto, é agora com base nisto eu posso pedir uma série de coisas subsequentes. Por exemplo, agora transforma esse conteúdo numa estrutura para uma apresentação eletrónica.
Agora, para terminar, antes de dar a palavra à Manuela, por fim, cria um resumo com o intuito de entregar em mão aos alunos sobre este tema. Não deverá ter mais do que 2 páginas e deve ter uma linguagem correta, científica, como de um professor de ciências. Aqui já não há piada do humor, linguagem do professor de ciências. Isto não tem piada nenhuma. Já não tem piada nenhuma, obrigado, como professor de ciências, não é? É a linguagem que eu uso, mas cá está. E novamente na forma que eu disse, é para ter 2 páginas para entregar em mão, ele faz um resumo daquela apresentação, de forma a garantir que tem a informação toda, que está estruturada, na linguagem que eu defini e orientado para aquela faixa etária. Viram o nosso ponto de partida e as várias nuances que fomos pondo na prompt e como é que isso condicionou a resposta? Manuela, desculpa, força. Era só para perguntar uma coisa prática. Há alguma forma fácil de copiar o texto com uma formatação semelhante? Ou tem mesmo que se fazer ali o copy-paste? Ah, Como tenho feito, é sempre copy-paste. sim, Imagina que houvesse, por exemplo, sim, as sim, sim. tabelas, porque não ficam Sim, estás a ver aqui este botão que costuma fazer copiar toda a onde resposta para está o trás. botão. Ah, ok, ok. Se eu fizer aqui este copiar, toda esta resposta até aqui atrás vai E as ser. tabelas mantêm-se? Mantém-se. Ou Ah, melhor, ok. mantém-se dependendo de para onde vais colar. Se puseres, por exemplo, no e-mail, talvez não, porque não tem todos os caracteres precisos. Se for para o Word, em princípio, fica. Ok, ok. Bem? E não é possível passar isto diretamente para um PowerPoint sem sofrer muito. É. No próprio ChatGPT podes pedir para ele transformar em PowerPoint e ele vai-te dar o ficheiro que tu podes descarregar. Ok? Pode depois ser preciso adaptar, porque ele quando faz a exportação pode não sair exatamente perfeito, mas podes pedir logo o ficheiro de exportação. Eu Ah. tradicionalmente não gosto porque acabo por ter tanto trabalho na edição que quase que não compensa. Eu prefiro ir Mas ao esse ChatGPT. pedir entra na prompt? Sim, Esse pedir. eu não sei se tenho aqui fichas que cheguem, mas eu agora poderia pedir assim. No pedido anterior da apresentação, exporta para um formato PPT. Assim como posso também pedir que fosse uma tabela para exportar diretamente para um formato de Excel ou para um Word. Basta colocar assim e ele normalmente, depois de martelar aqui um bocadinho, olha, aqui está direto para descarregar. Às vezes já pergunta se queremos. Eu, quando construo rúbricas Dependendo da prompt e em do Excel, ele no Word, sugere, ele já pergunta. ele muitas vezes sugere se queremos logo nesse Sim, sim. canal. Agora, volto-vos a dizer, não esperem milagres. E aqui Não neste façam o caso, pedido, exportam com PowerPoint e acham que têm um PowerPoint perfeito pronto a utilizar. Pela minha experiência, quando abro esse PowerPoint ainda tenho tantas horas de trabalho para o corrigir e para o afinar. Mas que ele exporta para esse formato, sim. ele aqui neste caso, quando o João pediu a apresentação, ele fez a pergunta se Se eu queria, queria em sim, PowerPoint. se queria, era só Eu é que- responder sim, ele Ok. criava logo o ficheiro, Isso, sim. isso E há mesmo. algum outro, outra ferramenta que faça isso melhor? Ah, Exportar para outros sistemas, como por exemplo PowerPoint? as armadilhas que nós temos estão presentes em todas e, portanto, o Claude, o Gemini, todos esses eventualmente têm o potencial para exportar. Depois temos que experimentar ferramenta a ferramenta. Algumas fazem logo para o formato, outras não. Por exemplo, tanto quanto me lembro, o Gemini prefere mandar para as ferramentas da Google de apresentação e não necessariamente em formato PPT.
O Claude também exporta em PPT, existem várias opções e temos que experimentar uma a uma. Há ferramentas depois que produzem automaticamente as apresentações eletrónicas. Há uma que é relativamente conhecida, que é o Gamma, se calhar alguns de vocês já conhecem. Novamente, os mesmos pressupostos que temos visto até aqui também existem no Gamma. Eu depois posso-vos mostrar, lembrem-me na próxima semana. Eu pedi para o Gama me fazer um roteiro turístico de Almada e vocês vão ver que temos lá fotografias que eu não conheço e conheço relativamente bem Almada, não é? E ele inventou-me ali uns cenários e uns pontos turísticos que eu acho que não existem. A mesma coisa quando preciso de um PowerPoint e que nas nossas áreas isso é mais sentido com rigor científico. Eu pedi um PowerPoint sobre o sistema solar e estão lá planetas que eu não conheço. Ok? Este é o tal perigo. Ele, quando vai gerar a imagem com a tal abordagem criativa, sem ter importância na questão do rigor. Do ponto de vista de texto, costuma ser mais fiel, nas imagens e nos diagramas que ele cria, não tanto. E daí eu ter dito, tenho estado a dizer aqui constantemente, que é, ele ajuda-nos em parte do processo, mas eu fazer uma revisão e uma correção é sempre importante. Não esperem clicar no botão e ter o trabalhinho todo feito e não ter que olhar para aquilo duas vezes. Isso é exatamente aquilo que eu quero que vocês ensinem os vossos alunos a não fazer. Ok? Já agora nunca falou de uma ferramenta que é o Copilot, que é a que eu uso mais. Copilot, eu por acaso falei na primeira sessão, é da Microsoft, o princípio é o mesmo. O Copilot tem uma vantagem muito interessante, que é os Copilots que existem em ecossistema de escola, em princípio, e eu que digo sempre em princípio porque nunca confio totalmente no processo, o treino fica local. O que é que eu quero dizer com isso? No Copilot de escola, a informação que vocês colocam lá não é utilizada para treinar a ferramenta. Isso quer dizer que é menos grave eu colocar, por exemplo, o nome de um aluno no Copilot, porque em princípio a informação não vai sair dali. E essa é uma das principais vantagens do Copilot. Eu há uns meses apresentei um artigo onde comparei 4 ferramentas. Comparei o Gemini, o Copilot, o Claude e o ChatGPT. E se calhar foi por essa razão que eu não falei tanto. Em termos de performance, o Copilot foi aquele que apresentou resultados mais baixos. O que apresentou o melhor resultado em função do que eu pedi foi o Claude, depois o ChatGPT, o Gemini e o Copilot. Agora, volto a dizer, não, eu achar que é a pior das 4 não quer dizer que não seja muito boa. E acima de tudo, mediante o contexto, pode ser a ferramenta mais indicada. O Copilot promete muito numa perspectiva que para os meros mortais ainda não está disponível e que é a possibilidade de automaticamente ligar às ferramentas do Office. Eu poder estar no Copilot, criar um texto e a seguir dizer manda-me isto para o Word e ele aparecer no Word e depois estar no Word e dizer agora faz-me daqui um PowerPoint é Era muito. isso que eu sonhava. Pensava que já Isso se podia existe. Eu posso fazer. mandar um vídeo disso a funcionar. Volto a dizer, ainda está no segredo dos deuses, ainda não está disponível para o comum dos mortais. Mas a Microsoft fez uma apresentação há uns meses em que se mostrou isso a funcionar e promete bastante. Agora, volto a dizer, se eu preciso passar um Word para PowerPoint, uso o Copilot. Se preciso de outra coisa, se calhar utilizo outra ferramenta. Ter esta sensibilidade e saber escolher qual a ferramenta certa para o que eu pretendo é parte do segredo que eu espero que vocês saiam daqui a saber. Boa? Vamos tentar fazer aqui mais um exemplo para terminarmos, que eu também gosto de fazer este exemplo. Vou só tentar fazer um novo chat para ele não ficar contaminado pelo contexto. E então, venho aqui e agora posso pedir assim. Cria-me um plano de 30 dias para aprender a tocar guitarra. Parte do princípio que nunca toquei guitarra e por isso sou um principiante. Cultura geral, quanto é que tenho que treinar, o que é que eu preciso? Semana 1, no dia 1 e 2 deves fazer isto. 3 a 4 isto.
No fim da formação, todos temos que saber tocar guitarra. Se isso fosse verdade, eu já era um grande guitarrista, ainda não sou, porque ele dá o plano, mas depois temos que fazer o trabalho, portanto, não funciona assim. Mas, acima de tudo, o que eu quero que vocês vejam aqui é, se eu pedisse, quero aprender a tocar guitarra, ele não me dava esta estrutura. Como eu pedi num plano de 30 dias, vejam como é que ele me organizou em termos de complexidade o texto. E agora podemos aqui compor muitas coisas. Por exemplo, ele aqui meteu 30 dias e eu agora posso dizer: ficou muito extenso. Podes organizar por semanas em vez de dias? E isto é o tal refinar do prompt, é olhar de forma crítica para o resultado e saber como interagir a seguir. E agora isto está mesmo a pedir outra coisa que nós vimos quando vimos os formatos, não foi? Eu agora posso dizer assim: adapta essa resposta para apresentar em forma de tabela. Esta tabela, ele criou as categorias por ele, não fui eu que as enumerei. E não foi, podia ser, mas não foi por incompetência de prompt. Foi por vezes eu gosto de ver o que é que ele sugere para depois poder ajustar. Ele sugeriu-me objetivo principal, conteúdo e resultado esperado. E eu agora posso adaptar. E vou dizer assim: fazia sentido ter uma música por semana. Então posso pedir: adiciona uma coluna com uma música para cada semana. Ver se eu consigo andar aqui para o lado. Música sugerida, versão simples só com 4 acordes, apenas 2, mais fácil. Aqui. E agora podemos manter a forma e adaptar para o meu público-alvo. Isto era ótimo para alguém da minha idade, meter um miúdo de 10 anos a tocar Bob Dylan, se calhar não seria tão familiar. Então posso dizer assim: reformula as canções tendo em conta que é direcionado para jovens entre 10 e 12 anos. E por isso sugere músicas mais alinhadas com essa faixa etária. Enquanto ele faz, João, diz-me uma coisa, que isto é para qualquer guitarra. Um professor de música que estivesse aqui achava que este plano era bom em qualquer tipo de guitarra. Desculpa, não ouvi, Ana. O teu microfone estavas a falar um bocadinho longe. Ele está muito mal. Eu estou a dizer se este plano serviria para aprender a tocar qualquer tipo de guitarra. Se estivesse aqui um professor de música, o que é que diria? Não sei, mas tive um professor de música ontem quando fiz isto e ele disse que há coisas aqui que estão numa perspectiva simplista, mas que do ponto de vista da complexidade da estrutura era um bom ponto de partida e eu acho que é exatamente. Ok. Isto não quer dizer que eu, por exemplo, se fosse um plano de algo na área da biologia, que eu assinasse de cruz. Agora é completamente diferente eu olhar para isto e adaptar e fazer as minhas correções a pedir uma prompt mais vaga que vai numa estrutura que não tem os campos que eu quero. A ideia é isso, é ir refinando a prompt sabendo aquela ideia do centauro. Provavelmente vai chegar a uma altura em que por mais que eu meta prompts ele não vai fazer o que eu quero. E nesse momento eu tenho que agarrar no que ele me dá e fazer eu o meu trabalho. Sim. Agora aqui vejam o contexto, não é? Eu pedi as canções que não estavam incluídas. E agora, no primeiro não pus restrições às canções. Neste caso, quis canções mais alinhadas
para jovens dos 10 aos 12 anos, já temos o Bruno Mars, já temos ali o Let It Go e o Ed Sheeran. Sendo que ele mantém o mesmo princípio de músicas mais simples e depois de ir complexificando, adequadas a cada semana, tendo em conta o meu público-alvo. Isto foi muitos daqueles parâmetros que nós tivemos aqui a trabalhar. E, novamente, vejam como grande parte do processo não foi o ChatGPT criar o conteúdo por mim, foi eu moldar aquele conteúdo em função do que eu pretendo. A partir do momento em que eu já validei aquele conteúdo, agora é a parte mais interessante e que ele erra menos, porque eu agora vou afinando, agora põe assim, agora corrige aquilo, agora transforma daquela forma. Mas ele não inventou mais nada. E se o conteúdo eu já o tinha verificado, já tinha garantido, agora só estou a moldar o barro até fazer a estátua. Percebido? Boa. Então, para vocês terem tempo para a tarefa desta semana, vou só mostrar mais duas coisas. Uma é nova, portanto, são a primeira turma que eu vou mostrar e que também vou deixar no Moodle e que eu encontrei esta semana e que gostei bastante e quero partilhar convosco. E que é 5 boas práticas para pensarmos as prompts. Eu gosto destes 5 pontos e acho que é útil de vocês terem em mente quando estivermos a fazer as nossas prompts. Ser específico e muito claro no pedido da prompt que eu estou a fazer. Dar contexto, aquilo que eu vos dizia, o meu público-alvo, o tipo de tom, se quer que eu assuma um papel, se tiver exemplos que possa dar sobre o qual ele vai trabalhar, ou dar o texto sobre o qual que eu quero que ele reformule. Isso também é muito importante. Irmos aqui afinando diferentes prompts. É muito raro eu ficar satisfeito com o primeiro pedido que ele me entrega. Normalmente olho sempre essa resposta e agora muda assim, e agora acrescenta isto, e agora reformula mais neste sentido. Este refinamento da prompt é obviamente muito interessante. Utilizar as palavras-chave que queremos e novamente refinar a prompt. Acho que são 5 bons pontos a termos em atenção quando pensamos a prompt e já quase em jeito de apresentação da tarefa. Aqui estão os ficheiros que eu vos estive a mostrar, o da cábula e este dos 5 pontos. E para a tarefa desta semana quero uma coisa que é, já vamos ver aqui estes 6 prompts, que eles chamam os Ultimate Prompts. E destas 6, vocês vão escolher 2 destas técnicas, criar uma prompt vossa baseada nessas técnicas e depois partilhar aqui a prompt e fazer uma análise crítica da mesma. E quais é que são estas 6 prompts? O primeiro foi aquele que a Ana já me roubou a surpresa há bocado. E que é poder usar o ChatGPT para fazer a minha própria prompt. Vejam a prompt de exemplo que aqui está. Qual é a melhor prompt para que o ChatGPT aprenda o meu estilo de escrita para responder aos e-mails por mim? Basicamente aqui o que eu estou a pedir é, eu tenho um tipo de linguagem específico. Se eu pedir ao ChatGPT para escrever o texto, as pessoas que recebem vão perceber que não fui eu que escrevi. Então eu posso pedir ao ChatGPT para tentar escrever os textos usando as minhas tendências, os meus maneirismos de escrita. Formular uma prompt com este pedido é complicadíssima. Mas se eu disser qual é o meu objetivo e para ele formular a prompt, ele próprio vai formular a prompt que eu a seguir copio essa prompt, meto no ChatGPT e ele vai me dar a resposta que eu quero. Quando chegarmos à sessão da imagem, que é daqui a 2 sessões, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Por vezes, descrever uma imagem é complicadíssimo. Se eu descrever a imagem no ChatGPT e pedir qual é a melhor prompt para colocar num programa de imagem para gerar a imagem que eu pretendo, ele provavelmente vai enriquecer muito mais a prompt do que aquilo que nós faríamos sem essa ajuda. Técnica 2, já viram aqui no meu exemplo. Eu posso pedir as respostas em forma de tabela. Organiza muito bem os resultados e é uma coisa que muitas vezes nós nem sabíamos que podíamos pedir nesse formato. Vejam esta prompt de exemplo. Cria uma tabela com as principais ferramentas de inteligência artificial. Inclui uma coluna com o nome, uma com a categoria e uma com uma linha de descrição. Ele faz uma tabela com essas. E eu aqui costumo incluir, que é
Eu depois de ver essa tabela podia pedir. E agora acrescenta uma coluna com o link para o site de cada uma dessas ferramentas. Podia ser algo útil e que aqui não estava previsto. Mas eu não tenho que ficar refém da entrega que ele me fez. Se eu quero alterações àquela tabela, eu peço. Técnica 3. Simular um especialista. Imagina que és um recém-licenciado em marketing e hábil criador de conteúdo. Guia-me como criar um conteúdo para colocar nas redes sociais que apele aos entusiastas de inteligência artificial. Aqui a ideia de eu pedir para ele assumir um papel de um especialista de marketing vai fazer com que ele tenha uma abordagem, um tipo de linguagem, um tipo de estrutura do texto, que é exatamente aquilo que eu pretendo. E portanto eu não vou dizer, cria-me aqui um conteúdo para eu pôr no Facebook sobre inteligência artificial. Eu pedir, assume como se fosses um especialista de marketing, vai fazer com que o produto tenha características diferentes. Partir tópicos complexos, parte o conceito de, e pomos aqui o conceito, em componentes mais pequenas e mais maleáveis para melhor compreensão. Cria um guia passo a passo, já viram ali o da fotossíntese, podia pedir para qualquer outro tipo de tarefa e ele faz isso muito bem, o partir em vários momentos, desde guias turísticos, dizer, olha, vou ter uma semana para estar em Londres, faz-me um roteiro para nos 7 dias eu conseguir visitar os principais monumentos da cidade. Ou tenho como objetivo perder 2 quilos até ao final do ano. Dá-me uma sugestão de dieta e faz-me um plano realista do que é que eu tenho que fazer para perder 2 quilos. E Eu ele, fiz agora, João, desculpa interromper, eu fiz agora um plano de ginástica para 30 dias e pedi a seguir imagens e está uma coisa absolutamente perfeita. está? Pronto. Está. Normalmente as imagens não costumam ser tão perfeitas. Não, estão muito, muito explícitas mesmo. É, pronto, ainda bem. Normalmente as imagens eu sou sempre mais suspeito, em termos de texto costuma correr bem, com as imagens nem sempre. Portanto, Não, mas ótimo. está mesmo muito bom. Pronto, ainda bem. Boa. Ótimo. É mesmo esse o tipo de exemplo que eu quero. Já tenho metade do trabalho de casa feito. Por fim, utilizar contexto e restrições. Foi algo que não falámos tanto e que também é importante. Escreve de forma concisa um resumo de 100 palavras sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Eu pedir 100 palavras faz com que, de alguma forma, e já sabem que as 100 podem não ser exatamente 100, mas de alguma forma estou a balizar. É diferente eu pedir faz-me um texto sobre, a dizer faz-me um texto em 2 parágrafos. Lembram-se há pouco, quando eu pedi o resumo, eu disse que era em 2 páginas. O facto de eu limitar faz com que o texto ganhe a forma que eu pretendo. E o contexto também é muito importante, que é eu dar muitas vezes os exemplos que eu pretendo para ele construir. Lembram-se da ata que eu falei no início? Eu pedir uma ata não é tão eficaz como eu dar um exemplo de ata sobre o qual ele tem que se basear. Ok? A ideia é destas 6, cada um de vocês pensar em 2. Não é usar estas prompts, é criarem prompts vossas usando estes princípios e depois partilharem aqui no Moodle. Uma sugestão, nem sempre possível, mas que eu acho que facilita até a partilha e aqui a logística. Tentem fazer copy-paste da resposta do ChatGPT direto para o fórum, porque se colocarem como anexo, obriga-me sempre a descarregar o ficheiro e a ter que abrir. Sempre que possível, se puderem fazer copy-paste do texto, torna a leitura muito mais fácil e a logística. E eu acho que até a partilha fica mais eficaz, porque se eu tenho preguiça de descarregar o documento, mas se estiver visível, eu consigo passar os olhos por todos e dar o meu feedback. Se cada um de vocês escolher 2, a minha ideia é para a semana temos aqui uma série de exemplos para podermos ver como é que a coisa correu. Não façam como os vossos alunos. A minha pergunta para a tarefa é fazerem as 2 e fazer uma reflexão crítica do mesmo. Eu quero no final que vocês olhem para aquele resultado e digam isto realmente é útil, experimentei assim e achei que é mais-valia, não é copy-paste da prompt, está aqui a resposta, cumpri a tarefa, adeus e até para a semana. De acordo? Flor Bela. Eu fiquei aqui a pensar na primeira dica,
Relativamente à linguagem, como é que nós podemos, não percebi, eu quero escrever um texto com especificidades e quero que aquilo venha com uma linguagem mais próxima da minha. Como é Uhum. que ele sabe qual é a minha linguagem? Eu coloco lá um texto que eu escrevo com a minha linguagem sobre Eu qualquer nunca. outra coisa, ou Sim. escrevo-lhe um texto sobre o assunto que eu quero que ele escreva, mas que apenas lhe dá outro arranjo. A minha provocação é quase, se colocares isso no ChatGPT vais ver. Mas a minha suspeita é que ele vai pedir para tu a seguires colocares um texto teu para ele ir identificando esses maneirismos. Ok, Ou ok. seja, ele não vai do nada, a não ser Claro. que já tenha uma base de escrita tua no qual ele se pode basear para fazer isso. A minha suspeita é que ele depois ou vai pedir para tu fazeres copy-paste de um texto ou para anexares um documento com um texto teu Ok. para o qual ele vai usar como base para ganhar isso. Agora, Ok. é a minha suspeita. Se experimentares essa prompt, Pois, para a pois, vou semana sabemos. experimentar, porque às tantas já estava a pensar, às tantas o João está errado e ele faz mesmo magia negra, não é? Olha para mim e sabe como é que eu escrevo. Eu posso estar errado, uma coisa não invalida a outra, Mas vou mas, experimentar como é que ele vai fazer. eu posso estar errado por motivos diferentes, que é, ele provavelmente não sabe magia negra, mas, por exemplo, se tu já usas o ChatGPT há muito tempo, é possível que ele nem sequer precise pedir nada porque já tem informação da tua escrita para trás, que pode não ser preciso. Acho que não, acho que Não não. sei. Não lhe Me dei essa dirás, me dirás informação para a toda. semana. Está bem, mas vou usar isso. Muito bem. Obrigada. Nada. Aprenderam alguma coisa sobre a prompt hoje? Boa. Apesar de estar tudo meio grog, espero que tenha valido a pena. Vou deixar também o vídeo da sessão. Quando estiverem mais despertos amanhã de manhã, se quiserem ver, fica lá o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, coloquem também no fórum. Eu vou tentar ir vendo até à próxima semana. De resto, bom descanso e até para a semana. Obrigado. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigado, até a Obrigada, semana. João. Obrigada, boa noite. Boa noite.